Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. A parábola do samaritano, tema exclusivo do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 29 a 30. Fazendo aqui já uma leitura do texto com uma melhor tradução. O doutor da lei, porém, querendo passar por homem justo, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de salteadores, que o despojaram, o espancaram, esse foram deixando semi-morto. Aconteceu que pelo mesmo caminho desceu um sacerdote, que o viu e passou distante. Do mesmo modo, um levita, que também foi ter àquele lugar, viu o homem e igualmente passou distante. Um samaritano, porém, viajando, veio onde estava o homem e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximando-se dele, pesou-lhe as feridas, deitando nelas óleo e vinho, colocou-o sobre seu animal e o levou para uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata deste homem, na minha volta te pagarei tudo quanto despenderes a mais. Qual dos 3, pergunta Jesus, te parece tenha sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: o que, para com ele, usou de misericórdia. Conclui Jesus: pois vai, disse-lhe, e faz o mesmo. Muito bem. Essa é uma das parábolas mais conhecidas, né? A parábola do samaritano, e que popularmente as pessoas falam a parábola do bom samaritano, porque ele agiu com bondade, né? Apesar de que a bondade vem sempre como graça divina, como manifestação divina, porque o amor, e Deus é o amor, e Jesus então já tinha dado esse título apenas ao Pai. Deus é que é bom, Ele é que é bom. Então a bondade que realizamos nada mais é do que um derramar desta qualidade divina, desta manifestação da graça. Repare que Maria, ela era cheia de graça, logo era cheia desta qualidade divina, que é de graça, é uma doação divina. Então é quase que o agir da força divina por nosso intermédio. Isso acontecia com esse samaritano. A parábola mostra algo assim muito didático. Ela é de uma plasticidade, de um colorido realmente muito interessante. Nós temos a cidade de Jerusalém, e a cidade de Jericó. São as 2 cidades mais importantes lá de Israel, naquela época de Jesus, né? 2 cidades assim importantes, logo tinham grande produção, né? Tinha grande comércio. E logo a estrada que liga Jerusalém a Jericó era uma estrada extremamente importante. Essa estrada tinha cerca de 27 quilômetros e era uma descida que vai mais ou menos de 1.400 metros
até cerca de 200 a 300 metros abaixo do nível do mar. Então, uma descida bastante acentuada. No caso, o Flávio Josefo, que era um historiador judeu, ele dizia que era uma estrada com muito deserto e com muitas pedras. Já São Jerônimo, que viveu 400 anos depois, já dizia que era uma estrada que ainda era naquela época extremamente perigosa, chamada uma estrada demoníaca, ou perigosa, no sentido da quantidade de salteadores, de ladrões. Por quê? Porque como nós estamos diante de dois centros comerciais importantes, Jericó e Jerusalém, é lógico que as pessoas passavam ali com riquezas. Então os salteadores gostavam de ficar ali à margem dessa estrada, né, para, de uma maneira mais fácil, conseguir lá os seus interesses como malfeitores. Então, já ainda 400 anos depois do Cristo, ela ainda continuava famosa nesse sentido de perigo. As escavações arqueológicas feitas encontraram esta estrada, né, onde tem muitas ruínas nessa estrada. Aliás, a cidade de Jericó era importante porque era a cidade de inverno de Herodes o Grande e de seu filho Arquelau. Então, passou a ser uma cidade importante, ao ponto de Marco Aurélio ir para lá, Cleópatra, para passar ao períodos de descanso e de refazimento. Então, era um balneário considerado de grande beleza, né? Tanto que Herodes mandou fazer lá um palácio, mandou fazer um hipódromo, mandou fazer um teatro, né? Era o seu palácio de inverno. E tinha muitas construções romanas ali, porque quando os romanos invadiram, tomaram conta daquela região, foram os invasores, tomaram conta da Palestina, eles aproveitaram aquele local extremamente bonito, né, que Herodes gostava tanto que fez essas construções, para fazer também construções dele. É lógico que também tudo vai ser destruído quando foi destruído a cidade de Jerusalém. Não só Jerusalém foi destruída, mas Cesareia foi destruída, Jericó foi destruída por volta do ano 70. Por volta do ano 70 depois de Cristo, né? Jerusalém foi destruída, mas já em 66 já tinha sido destruída Cesareia, aonde ficava o palácio do governo, o palácio de Pilatos. E Jericó também, nesse período, ela vai ser também destruída, pelo ataque dos romanos. Então nós estamos diante de uma cidade então muito bonita, com muitas construções. É lógico que os ladrões gostavam de ficar ali na margem do caminho para fazer os seus assaltos. E então a parábola conta que nessa estrada passava lá um viajante, né? Ele descia de Jerusalém para Jericó. As escavações também não só mostram a estrada, mas mostram hospedarias, porque como era uma estrada importante, né, tinha hospedaria para as pessoas descansarem. E, no caso, as escavações já encontraram duas, sendo uma muito maior, mais significativa, é lógico, em forma de ruína, né? Mas encontraram, e que muitos supõem que a imagem da parábola dada por Jesus, né, seria uma coisa real, seria uma hospedaria realmente que existia ali, importante naquela estrada. Muito bem. Eu sei que um homem descia ali por aquela estrada quando vieram os salteadores, os ladrões, para assaltar esse homem. E diz a passagem que eles tomaram os bens,
os bens desse homem, espancaram, maltrataram ele, fizeram mal para ele, maltrataram ele, deixaram ele semi-morto, atirado no caminho. Vamos ver se está faltando mais alguma informação. Descia de Jerusalém para Jericó, vieram os salteadores, despojaram ele, espancaram ele e o deixaram semi-morto. Muito bem. Ao mesmo tempo, também, esse homem, diz aqui a passagem, descia de Jerusalém para Jericó. Depois, o texto fala, interessante, que um sacerdote, repare, aconteceu que no mesmo caminho, na mesma estrada, desceu um sacerdote. Então, havia um sacerdote, que também descia por essa estrada. E ao ver esse homem no caminho, passou ao largo, não parou para ajudar. Veio um levita, que também, diz aqui o texto, olha só, com relação ao levita. Do mesmo modo, um levita que também foi ter aquele lugar, viu o homem e igualmente passou ao largo. Então, do mesmo modo, significa que o levita também descia, fazer esse caminho de descida de Jerusalém para Jericó. E quando viu o homem caído, passou ao largo. E aí vem a terceira informação, que diz assim: um samaritano, porém, viajando por aquela estrada, veio onde estava o homem, e ao vê-lo, se encheu de compaixão. Então, agora nós temos um terceiro personagem, que é o samaritano, que não diz que ele descia, diz que ele estava em viagem. Em viagem, ele encontrou aquele homem caído e ele teve compaixão por aquele homem. Então, a primeira atitude dele foi compaixão. Teve compaixão. Uma outra atitude dele, ele passou óleo e deu vinho para o homem, para reanimá-lo. Passou óleo na ferida e deu vinho para ele. Depois, colocou ele no seu animal. Logo, o samaritano passou a ficar a pé. Passou a ir a pé. Porque colocou o doente no animal. Levou para uma hospedaria. E lá ficou ficou cuidando do homem toda aquela noite, todo aquele dia. Todo aquele dia. No outro dia de manhã, no outro dia, ele levanta e fala para o hospedeiro: agora entra o hospedeiro. E diz assim: cuida dele para mim. Eu vou te dar 2 denários para você cuidar dele. Depois, quando eu voltar, se passar mais alguma coisa, está na minha conta. Eu acerto contigo. Já vou te deixar 2 denários para cuidar dele.
E aí Jesus pergunta para o fariseu que fez a pergunta para ele: quem é o meu próximo? E Jesus então vai perguntar. Aqui nessa parábola nós temos três personagens. Temos um sacerdote que passou ao largo, temos um levita que passou ao largo e temos um samaritano que parou para cuidar do doente. E cuidou dele dessa forma, né? Teve compaixão dele, passou óleo na ferida, deu vinho para ele para animá-lo, colocou ele no animal, né? Foi andando a pé, levou ele para uma hospedaria, passou a noite cuidando dele, no outro dia de manhã pediu para o hospedeiro: cuida dele para mim, eu vou seguir a minha viagem, está aqui 2 denários, se passar, eu te pago quando eu voltar, o que passar, tá certo? Cuida dele para mim. Aí Jesus pergunta: qual desses 3 foi o próximo desse homem que estava caído na estrada, em que perdeu os seus bens, que passou pelo mal tremendo, porque foi espancado, e ficou considerado semi-morto, né? Meio que em coma. Então, o fariseu então fala para ele: olha, o próximo foi esse que ajudou, esse homem. E Jesus então conclui a parábola da forma mais simples: então façam o mesmo. É isso que você tem que fazer. Você quer saber quem é o teu próximo? Você só pode saber quem é o próximo quando você faz isso. Não adianta você dizer que o próximo é seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, aquela pessoa que está... Não, o próximo é aquele que você ajuda. Esse é verdadeiramente o próximo. Porque você pode estar diante da outra pessoa e você não ajuda a outra pessoa a uma distância. Tanto que o texto aqui é muito interessante. O samaritano, ele descia pela estrada e viu aquele homem caído. E diz o texto, começa assim: aproximando-se dele. Muito interessante esse verbo. Aproximando-se dele, logo dá a ideia essa palavra, né? Aproximando-se dele, dá a ideia de diminuir a distância. Mas mais do que diminuir a distância física, de se aproximar fisicamente, interagiu com óleo, com vinho, com cuidados. Então, essa atitude que acaba não só com a distância física, mas antes de tudo com a distância psicológica. Porque tem vezes que você vai no médico, por exemplo, ele cuida de você. Mas, às vezes, ele é tão frio, tão sem sentimento, tão mecânico, que você fica meio que vazio. Então, quando eu quero dizer assim, quando vai além, tem esse afeto, nesse afeto, nesse amor, que você transforma o outro em próximo. Por quê? Porque não há distância, mais do que a distância física, não há distância psicológica, a distância social, a distância religiosa, a distância humana, a dignidade humana. Então é romper, acabar, diminuir essas distâncias. Então tem uma página do Emmanuel, que eu vou pedir para o Stênio ler, em que o Emmanuel, no livro Rumo Certo, publicado pela Federação Espírita Brasileira, no capítulo 9, tem uma página chamada O Próximo e Nós. Vamos ler essa página. O próximo e nós. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Mas quem é o meu próximo? Perguntarás de certo. Qual ocorreu ao doutor da lei nas luzes da parábola? Todavia, convém saber que, além do próximo mais próximo, a quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho de nossa bênção, o irmão estimável e o amigo íntimo, no clima doméstico, o
próximo é igualmente o homem que nunca viste, tanto quanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. É a criança que passa, o chefe que te exige trabalho, o subordinado que te obedece, o sócio de leal, o mendigo que te fala à distância. É a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxílio. É quem te calunia, medindo-te a tolerância. Quem te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio. É a criatura que te induz à tentação, testando-te a resistência. É o companheiro que te solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que te sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Às vezes, tem um nome familiar que te soa docemente aos ouvidos. De outras, é categorizado por ti a conta de adversário, que não te aprova o modo de ser. Em suma, o próximo é sempre o inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Entre ele e nós se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Isto porque o bom samaritano foi efetivamente um socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó. Mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi, para o bom samaritano, o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus. Então, a primeira coisa que aqui a gente tem para refletir nessa página do Emmanuel é que o próximo é qualquer um, ou do bem ou do mal, ou parente ou desconhecido. É qualquer um. E esse qualquer um está naquilo que nós vimos já estudando um tempo atrás e que Jesus falava na casa de um doutor da lei, onde que ele foi para um almoço, uma rápida refeição num dia de sábado, quando é a família universal. Deus é Pai de todos. Então todos são teus irmãos. É a grande fraternidade. Logo, o próximo é qualquer um. E aí você tem que agir com ele como verdadeiramente teu irmão. Por enquanto que você não age com esse outro como um verdadeiro irmão, como alguém da tua família, com cuidado, com afeto, você ainda não é próximo dele, você está distante dele. Você pode estar pertinho, mas está distante dele. Então, um exemplo é o seguinte. Eu agora estava para fazer aí uma cirurgia de catarata. E, automaticamente, quando eu estava estudando esse tema, eu pensei na seguinte opinião. O médico ia fazer lá a cirurgia, ele tem uma mãe, tá certo? E a mãezinha dele, possivelmente, pode ter catarata, tá certo? Como eu também, a catarata. Vamos imaginar esse doutor X fazendo a operação da mãe dele e minha. Com qual das duas cirurgias, ele operando a mãe, ele me operando, ele deveria ter mais cuidado, mais carinho, mais dedicação? Aí você fala assim, ó, para a mãe dele, né? Mas se a gente for pensar em termos de operação, poxa, se ele não tiver o cuidado, repare que vai mexer com a sensibilidade dos olhos, ele tem que ter esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho, essa mesma preocupação, essa mesma competência para o outro também. E esse outro também pode ser um desconhecido qualquer, ou pode ser, por exemplo, um criminoso que está lá na penitenciária, vai ficar lá preso, lá 50 anos preso, porque era envolvido com droga e etc., matou muita gente, e está com catarata.
e veio para operar. E o médico vai operar ele de que forma? De qualquer jeito, porque ele é um presidiário? Não, você não pode pensar isso do médico. Agora eu vou dar um outro exemplo. Você imagina um médico cuidando de uma ferida, uma pessoa chega ferida, né? E ele vai cuidar da ferida, vai dar os pontos, vai botar o remédio, vai colocar o analgésico, vai fazer o alívio lá devido para aquela ferida. E também chega o filho dele com uma ferida assim. Ele tem que tratar do mesmo jeito, do mesmo carinho. Então nós estamos falando assim do técnico, que é o médico, para chegar na nossa vida. Por enquanto que na nossa vida nós não fizermos isso, fica complicado. Não é verdadeiramente ter o outro como um próximo. Ou melhor, você não está considerando ele, em essência, teu irmão. E ele é teu irmão, porque se ele é filho de Deus, ou então você não acredita nisso. E aí fica defasado com relação à parábola. A parábola parte do pressuposto que nós somos filhos de Deus. Acabou. Logo todos são irmãos. E por enquanto que você tem uma pendência com o teu irmão, você não é próximo dele. E a situação mais grave é quando você não o tem ainda como irmão. Então esse homem estava lá, caído, né, sem os bens, maltratado, semi-morto. Quem era ele? A parábola não define. Para todos ele dá título. Um é hospedeiro, outro era levita, o outro era sacerdote, o outro era samaritano. Outros eram ladrões. Cada um tinha uma definição. Um era ladrão, o outro era samaritano, o outro era levita. Tá certo? Um cumpria o que tinha de cumprir, o outro era bom, o outro maltratava. Cada um tinha lá uma característica. Aquele homem nós não sabemos. A única informação que nós temos é que ele descia de Jerusalém para Jericó. E os caras vieram e espancaram ele. Tomaram os bens dele e deixaram ele semi-morto. Quem ele era ele? Ele era do bem? É igual quando chega lá um médico, uma pessoa chega no hospital para uma cirurgia de emergência. O médico vai fazer uma ficha, eu sou do bem ou do mal? Sou católico ou protestante? O senhor é branco ou negro? Isso aí não precisa perguntar, né? Olha. E aí são, quer dizer, não interessa nada disso. É um ser humano, pronto, acabou. Que precisa ser cuidado. Então a parábola parte desta ideia. É o outro. Não importa se ele é positivo ou negativo. Se ele acredita em Deus, se ele não acredita, ele é um ser humano e precisa do carinho imenso. Todos esses homens aqui tinham afazeres, alguns afazeres. Um descia, o sacerdote, descia de Jerusalém para Jericó. O levita, o que era levita? Vamos fazer aqui a diferença entre sacerdote e levita. Todo sacerdote é da tribo de Levi. Vamos recordar um pouquinho. De Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, de Jacó 12 filhos, são as 12 tribos de Israel. Levi, um dos filhos de Jacó, ficou com a responsabilidade, os que são da tribo de Levi, ficou com a responsabilidade de cuidar do templo. Então os levitas são aqueles que cuidam das coisas do templo. Mas entre aqueles que cuidam das coisas do templo, nós temos aquele de hierarquia maior, que é o sacerdote. O sacerdote é da tribo de Levi, mas vem de uma família especial dessa tribo, que é o descendente de Araão, irmão de Moisés. Então, na tribo de Levi, saem todos aqueles que cuidam do templo. E desta tribo de Levi, a família mais importante, que é Arão, que é da família de Arão, que é o irmão de Moisés, saem os sacerdotes. Então, os sacerdotes e os levitas, né, podemos dizer assim, têm a mesma característica, cuidar do templo.
sendo que o sacerdote cuida especial do templo, porque ele é uma ponte entre Jeová, em termos de derramar bênçãos, entre Jeová, o Deus de Israel, e o povo. O levita é o auxiliar dele. Seria muito mais do que o coroinha. Hoje nós chamaríamos o coroinha que dá assistência ao padre, não é isso? Mas é mais do que o coroinha. Seria, imagina uma pessoa que pode ser coroinha, mas também seria o diácono, né? Ele serve na igreja. O diácono é o servidor. É aquele que cuida também da administração da igreja, cuida da administração da sacristia. Quer dizer, tem vários trabalhos dentro daquela comunidade religiosa. Esse é o levita. Logo, todos os dois com implicações com relação ao templo. E quando eles vinham descendo ali por aquela estrada, viram aquele doente, não quiseram perder tempo. Se eles estavam descendo, eles iam para alguma coisa. Estavam voltando para casa? Estavam passeando? Estavam querendo fazer um determinado negócio? Queriam visitar a esposa? Tinham uma mercadoria para entregar? Não sabemos. Tinha um objetivo, né? E eles não quiseram perder tempo. Vendo aquele homem doente, passaram ao largo. Só que nós estávamos já estudando isso, que não se pode passar ao largo diante de uma pessoa sofredora. Porque vamos supor que você marque uma viagem. Você marcou uma viagem, né? E é o natural. Né? Marcou uma viagem, vai passar o fim de semana na região dos lagos, por exemplo. Né? E a sua sogra, o seu cunhado, um parente seu, ou um grande amigo, passa por um problema cardíaco. Né? Por exemplo, há um mês atrás aconteceu isso. Nós tínhamos marcado que íamos na casa de uns amigos, lá em Niterói, comer um fondue. Pronto, estava marcado. E uma das pessoas que comeu o fondue é um parente. Também ia comigo, com a minha esposa, íamos lá. E ele infartou. Esse que ia com a gente, infartou. Pronto. Então, a primeira coisa, fondue é cancelado. E em vez de você ir para a casa do outro, lá comer o fondue, lá, o queijo e tal, você tem que ir para o hospital, lá, cuidar da documentação, ajudar a pessoa, ver o que é necessário. Muito bem. Faz parte. Então, você realmente tem um objetivo. Você descia essa estrada, o levita e o sacerdote, o samaritano, cada um, como aquele homem que vinha descendo por ali, também tinha um objetivo. Só que diante de uma determinada situação, aquele homem que vinha passando por ali foi pego por ladrões. Ele que tinha o objetivo de chegar em algum lugar e fazer alguma coisa, não pôde chegar. Estava agora ali espancado, sem os bens e semi-morto. Com ele aconteceu esse problema. O sacerdote não interpretou assim. Ah, não, eu tenho um determinado compromisso, eu vou seguir, não vou perder tempo. Como? O levita diz, eu também tenho que seguir. O samaritano também ele tinha um objetivo. Se ele estava na estrada, estava viajando, ele tinha algo para fazer. Mas ele parou. E foi cuidar daquele homem. E como que ele cuidou? Primeiro se aproximou dele, diminuiu as distâncias, né? Teve compaixão, passou óleo, vinho, colocou a pessoa no animal, foi a pé, levou para a hospedaria, passou a noite cuidando dele, ainda deixou 2 denários para que o hospedeiro cuidasse dele por enquanto que ele continuava aquilo que ele tinha de fazer, a sua viagem. E quando eu voltar, eu acerto contigo. Quer dizer, deixou tudo preparado. Mas com isso, no mínimo ele perdeu, podemos dizer assim, 2 dias lá da sua viagem, né? Um dia que ele estava viajando e passou a noite, e no outro dia só que ele saiu. Diante do compromisso que ele tinha. Mas é lógico, surge um problema. Você tem que mudar o roteiro. Né? Aí você fala assim, mas eu não conheço aquele homem, mas ele é teu irmão. Como você não parou lá no fundinho para cuidar do seu parente que infartou, né? E se fosse teu filho? Se fosse tua mãe? Né?
Imagina que você sabe que uma pessoa, sua mãe está morta, semi-morta no caminho, e as pessoas passam ao largo porque estão com pressa. Aí para tua mãe tu sente dor. Poxa, ninguém cuidou da minha mãe, as pessoas não passando por ali, todo mundo passava com pressa e ninguém ajudou. E a minha mãe caída lá. O homem parou, deu toda a atenção e depois ele continuou. Isso é a tal da compaixão. É se colocar no lugar do outro. Compaixão é isso. Compaixão é sentir dentro, no intestino, dentro. A palavra compaixão tem a sua origem na palavra intestino. É sentir por dentro, nas entranhas, o problema do outro. E se fosse contigo? Você não queria que alguém parasse para te cuidar? Para te amparar, para te proteger? Para te aliviar? Imagina o olhar daquele doente, se ele tivesse ainda um pouco de consciência, vendo o sacerdote passar distante, vendo o levita passar distante. Ele teve uma esperança quando ele viu um sacerdote, falou, opa, veio alguém do templo, veio alguém da religião, e essas pessoas religiosas são do bem. Aquele não era. Imagina um sujeito está doente, ele vê assim, vai lá o Jorge Dama, ele é espírita. Olha, o cara fica, puxa, eu espero que ele vai ajudar, ele é espírita. Aí o cara passa ao largo, passa distante. E por que se espera que o religioso ajude? Porque é uma das leis, por exemplo, no livro do Deuteronômio está escrito de forma clara, se o animal do teu amigo cair num buraco, do teu amigo, apanha o animal do teu amigo, cuida dele. É do teu amigo e é um animal. Mas também o Deuteronômio continua. Se o animal do teu inimigo cair num buraco, cuida do animal do teu inimigo e leva depois ele para o teu inimigo. Quer dizer, então, se no animal do amigo ou do inimigo nós temos que ter cuidado, e isso é recomendação do templo, para o templo, vinda do templo, o homem que estava ali caído ficou tranquilo. Falei, poxa, lá está vindo um sacerdote, lá está vindo um levita. Se eles sabem, porque eles ensinam isso, é do templo, que se um animal tiver caído, eles vão ter que ajudar. E mesmo eles não vão ficar preocupados quem sou eu, porque se tem que cuidar do animal do inimigo, poxa, eu seria ajudado. E não foi. Mas lá vinha um samaritano. E o samaritano era odiado pelos judeus. Porque os samaritanos eram odiados por judeus. Porque desde os anos 700 antes de Cristo, quando houve a divisão do país, onde que o país ficou dividido em Israel do Norte e a Judéia, e o país de Judá. Então, lá nessa região do norte, a capital é a Samaria. E eles receberam uma grande quantidade de estrangeiros naquele país. Acabaram tendo uma grande miscigenação. E os outros, os judeus, aqueles que mantiveram o que eles chamam de pureza biológica, tinham eles em baixa conta. Eram desmerecidos, destratados. Por quê? Porque tinha muita mistura de sangue. E, mesmo assim, os dois, tanto os judeus quanto os samaritanos, seguiam Moisés e o Deus de Moisés. O Deus dos judeus. O Jeová. Seguiu os mesmos princípios. E os samaritanos acreditavam em todo o corpo doutrinário de Moisés, igual o judeu. Só que o judeu acreditava em outros livros e o samaritano ficava rígido no templo, no conceito de Moisés. E o judeu tinha que o local do melhor templo era em Jerusalém. E os samaritanos fizeram lá na Samaria um templo no monte do Gerizim. E começou a briga. Quem tinha o templo melhor?
Os que estão lá no muro de Jerusalém, frequentado pelos judeus, ou os que estão no monte do Gerizim, frequentado pelos muçulmanos. Mas que liam os mesmos textos de Moisés e seguiam o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus, que é o Jeová. Mas como cada um tinha um tempo, veio a divisão. Porque no fundo o homem briga tendo o mesmo Deus, olha que coisa. E tendo o mesmo livro. O católico fica separado do protestante, mas leem a mesma Bíblia e tem o mesmo Deus lá, entre aspas, Jesus. É uma, assim, é imbecilidade do atraso, da brutalidade humana. Né? O espírita, numa atitude bestial, também se divide. Porque outro é Kardec, outro é Rustem, mas o Rustem estuda a mesma obra de Allan Kardec. É uma ignorância, uma infantilidade. Só mente sem raciocínio que faz esse tipo de divisão. Mente que se comporta ainda à semelhança do animal, porque ele não tem a razão, a fé raciocinada. Ele não raciocina. Ele quer criar divisão, em vez de abraçar. E abraçar não significa aceitar as coisas do outro. O samaritano não perguntou nada a este homem antes de tratar ele. Vem cá, eu vou cuidar da tua ferida, mas tu acredita em Deus ou não? Imagina o médico fazer isso pra gente. Aliás, foi muito interessante quando eu quebrei a perna. O anestesista veio e me deu lá já um negocinho para eu tomar, e ele já queria ver como é que estava a minha mente, né? Se eu já estava ainda raciocinando e se daqui a pouco eu ia apagar e como é que era, né? Ele queria ver meu estado de tranquilidade. E o anestesista ali conversando comigo do meu lado perguntou: qual é o seu time? Eu ia botar um ferro na perna, né? Qual é o seu time? Pô, vou incomodá-lo o meu Flamengo, vai que ele não seja Flamengo. Vai. Aí eu perguntei: qual é o seu doutor? Quer dizer, nessa hora ali, Aí ele riu. Aí ele riu, viu que o que ele queria, né? Eu ainda estava com os princípios lógicos, né? E ele então pergunta para mim: aí você gosta de mulher? Eu falei: o senhor, doutor? Porque ali também não interessa nenhuma discussão ainda nesse assunto sexual. É diferente. Eu quero agradar o senhor, dá tudo certo nessa cirurgia aí. E nesse exato momento, o que ele faz, né? Ele riu, né, seu danado? E botou aquela máscara assim, logo, eu dei uma fungada só e só acordei e já estava operado. Muito bem. Olha, então, não interessa qual é o time da pessoa, qual é a religião da pessoa, se ela segue, e se você é um judeu, segue bem o judaísmo, você é um samaritano, quem é você? Não interessa. Eu tenho que te ajudar, é um filho de Deus. Esse que é o grande conceito. Esse era o conceito que o templo recebeu, que se esperava do levita e do sacerdote. E que ele não fazia isso. Que eles não faziam isso. Ajudar. E aquele homem estava ali, semi-morto. Vamos, antes de aprofundar ainda esse conceito que eu quero agora do semi-morto, vamos para a página do Emmanuel, em que ele vai traçar esse assunto. O Emmanuel, ele escreve uma página no Reformador, em 1966, o nome, Semi-Mortos. Vamos ver quem são esses personagens, aí vamos aprofundar aqui o estudo da parábola. Estélio. Semi-mortos. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e o deixaram semi-morto. Começa Jesus o ensinamento inesquecível da parábola. Em todos os tempos encontramos também os semi-mortos da alma nas estradas do mundo.
os caídos a golpes de incompreensão, os desorientados que o ateísmo empurrou para nevoeiros de sofrimento, os mutilados de espírito que a calúnia atropelou em pleno trabalho, os cansados de solidão, os que se amaranharam no espinheiral da revolta, os envenenados de desespero, os perseguidos pela dúvida destrutiva, os prisioneiros da obsessão, as vítimas do desânimo, os que sucumbiram com a hipnose de sugestões infelizes, os feridos de angústia, os que foram esquecidos na sombra da ignorância. Companheiros do mundo, sois espíritos eternos, em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Ao término da jornada, conhecereis o que empreendestes e colhereis o que semeastes. A terra é tão somente a estalagem a que chegaste ontem e da qual partireis amanhã. Acumulai os tesouros da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros, quanto puderes. Sobretudo, meditai nos outros viajores em condições mais difíceis que as vossas e aproveitai o vosso privilégio de entender e de auxiliar. Então, aqui esse semi-morto, que estava caído aqui na estrada, nós não vamos pensar só fisicamente, como rapidamente se vê na parábola, que uns ladrões vieram, tomaram os bens daquela pessoa, espancaram ela e deixaram ela em semi-morta. Existem outros tipos de ladrões. Aqueles que às vezes machucam muito mais do que um ladrão físico aí quando toma a sua carteira. E te dá uns tapas e te deixa caído lá, até mesmo semi-morto. Por exemplo, quantas pessoas passam pelo mundo e ladrões da filosofia tiram a esperança da pessoa. Por exemplo, uma filosofia como a do Nietzsche, louco, que queria levar o homem e dizer que o homem vencedor era o super-homem. Não esse do filminho, mas o super-homem do poder. É aquele que tem poder, aquele que tem força. Que só vence quem é forte, quem é o mais forte. Quer dizer, a sensibilidade da criança, a delicadeza da mulher, o olhar de mãe, nada disso tem valor. E sem esses personagens, como construir uma humanidade melhor? Imagina nós construirmos uma sociedade de pessoas violentas, de fortes, de fortões. Já tinha acabado a humanidade há muito tempo. Sem o contrapeso da delicadeza. Imagina mais louco ainda, um Sartre com a filosofia nihilista. Tudo vai para o nada. Para que se preocupar com alguma coisa, se tudo vai dar em nada? O nada é a resposta de tudo. Então, cadê o valor humano? O homem não tem mais sentido, não tem mais significado. Depois, uma filosofia como, por exemplo, a comunista, que quer colocar todo mundo igual, quando já começa a partir do seguinte ponto: nem todos são iguais. É como fazer uma sociedade sem chefia. É quase como se imaginar uma creche sem professora. Deixa as crianças. Como? Aí você fala, mas aí não estamos mais falando de criança, não estamos falando de adulto. E desde quando que o adulto age melhor do que a criança? Quando ele não tem guia, quando ele não tem disciplina, quando não tem orientação. E um pensamento como, por exemplo, um verdadeiro roubo, um verdadeiro assalto que se fez na humanidade, um nacionalismo, por exemplo, como o do Hitler,
O nacionalismo tal que o único povo que é puro, o único povo que presta, o único povo que é inteligente, que geneticamente é o melhor, é o alemão. O resto não presta. Podemos matar, podemos exterminar, ou dominar, ou escravizar. E aí ele marcava as pessoas com as suas fraquezas. Elas ganhavam títulos de fraqueza. Pela cor da estrelinha lá se dizia, é um judeu, é um preto ou é um homossexual. Aí vinha o desvalor. O outro tem valor, você não tem valor. Então essas filosofias, elas causam muito mais dano do que um assaltante de estrada. Um assaltante de estrada, ele provoca muito mal, sim. Ele mata muita gente, mata. Mas não se pode imaginar o que uma filosofia como a do nacionalismo, de Hitler, né? E o fascismo de Mussolini, mataram muito mais na Segunda Guerra Mundial. Então, quando vocês estão vendo aí a corrente do Estado Islâmico, né? Nós somos os corretos e os outros estão errados e não temos direito de matar. E aquele que mata, inclusive, vai até a loucura agora de que aquele que mata ainda tem benesses no céu. Porque o outro matou e morreu, é um nada. Ele também termina, mas o outro não, o outro vai viver uma felicidade no céu, porque Alá vai dar para ele 11 mil virgens, para ele ficar lá com as virgens. Então, são filosofias loucas, completamente loucas, em que o outro se acha no direito de dar um pontapé na estátua da Virgem, porque ele não aceita imagem. Porque a Bíblia diz, não vou fazer nenhuma representação de coisas do céu, da terra ou do mar. Então, eu me sinto o direito de dar um pontapé na imagem, como fizeram com a imagem Nossa Senhora da Aparecida. Apesar de nós não sermos, como espírita, seguidor de imagem, mas e daí? Um respeita o outro. Ou então, bater numa menina porque ela estava vestida com a roupa do candomblé. Então essas loucuras, né? Ou espancar um outro porque é homossexual, ou tem tendência homossexual, porque é negro. Então vão fazendo todas essas filosofias, né? Deixam as pessoas semi-mortas, às vezes inteiras, mas mortas, sem alma. A pessoa perde a alma, perde a vida, perde a esperança, perde o sentido. Imagina agora um roubo que não precisa levar os bens da pessoa, mas não respeita a mulher na sua dignidade. E no estupro. Ou na pedofilia, no sexo com as crianças, que a criança desde pequenininha nasce com medo, com problemas gravíssimos, chagas na alma, que para cuidar disso, ela anda, ela vai para a escola, mas está completamente sem vida, sem esperança. E aí você espera que alguém do templo venha cuidar. Mas aí quem veio cuidar foi o samaritano. O samaritano que seguiu os mesmos princípios, os mesmos livros do levita e do homem do templo, do sacerdote. Os princípios de Moisés. Ele aceitava lá o Deuteronômio. Pô, cuidar do animal. Se tem que cuidar do animal, inclusive do inimigo, por que eu não vou cuidar desse homem que está caído? É um princípio, então, né, de amor. Então o samaritano cuidava. Cuidava porque o livro da religião dele também mandava ele fazer isso. Mas era o mesmo livro da religião do levita e do samaritano que também mandava eles fazerem e eles não faziam. Quer dizer, no fundo, não são religiosos sinceros. E como eles se odiavam, os sacerdotes e o levita odiavam o samaritano e vice-versa.
Jesus coloca um samaritano fazendo bem e vai colocar na boca do doutor da lei, logo um seguidor legítimo do judaísmo, perguntando quem fez o correto, quem foi próximo do outro. Aí ele tem que dizer, aquele que agiu de misericórdia. Então, ser próximo do outro é ser misericordioso. E ser misericordioso não depende de colorido religioso. Depende de ser misericordioso. Depende de ter estatura de filho de Deus. No exato momento que eu me sinto filho de Deus, automaticamente os outros são meus irmãos. E são meus irmãos, eu tenho que ajudar. Agora, a parábola diz mais. Porque nós estamos lá no alto da parábola em Jerusalém. E Jerusalém quer dizer paz. Cidade da paz. E Jericó é a cidade da lua, ou melhor, do lunático. Do lunático. Ou melhor, daquele que está sob a influência da lua. Se aceitava que, dependendo do estado da lua, que a lua influencia na maré, a lua influencia no ciclo biológico da mulher, né? A lua também influencia nos estados de ânimo ou psicológico das pessoas. Mas, no fundo, o que é mais interessante é que a lua é luz indireta. Ela já não tem luz própria. Ela vive numa penumbra às custas da luz dos outros. Então, esse que é o mais importante. Então, quando você começa esse processo de descida, descer de Jerusalém para esse estado psicológico de não ter luz própria, logo um estado de lunático, um estado de desequilíbrio, toda vez que você sai da paz para o desequilíbrio, você entra numa faixa vibratória que permite os ataques mais variados das forças mais estranhas. Aí, quando você baixa a sua vibração e fica na faixa do desequilíbrio, você é atacado por vibrações as mais estranhas, como de ladrões, tá certo? Como de obsessões, como de filosofias malditas, como de sacerdotes mau caráter, como de desequilibrados sexuais, como de desequilibrados políticos. Você entra nessa faixa e, quando, diz Santo Agostinho, quando eu olho para frente, para trás e para os lados, eu só vejo uma realidade do outro. E você fica ali como um joguete. Se você não tiver força devida, né, para começar o caminho de volta do desequilíbrio e voltar a subir para Jerusalém, para a paz, através daquilo que diz Jesus, orai e vigiai para não cair em tentação. E orar e vigiar é fazer a oração da subida. A praga que você roga para o outro, ou a vibração ruim que você emite para o outro, é a mesma palavra no original, só que é uma oração para descida, de vibração ruim. Agora, Jesus recomenda, para você não cair, e ele caiu na estrada, para você não cair, orai e vigiai para não cair. Então você tem que elevar o padrão. Buscar outra vez o caminho da paz. Quase sempre vai buscar esse caminho da paz com ataques. Porque todo santo aqui, todo homem que empreende um caminho de subida, ele é atacado. Como o samaritano que estava ali fazendo bem, era atacado pelos judeus que não gostavam dele. Tá certo? Então, o caminho de subida de Jesus é íngreme, é cheio de pedra, é difícil, a porta é estreita, mas é o caminho. E aí você está com isso buscando a força da ajuda espiritual, da proteção espiritual para diminuir o máximo possível o ataque das trevas
E você vai indo buscar o reequilíbrio. Mas quando você está em processo de descida, ou melhor, em que a sua psicologia é uma psicologia de descida, de que você entra na faixa do semelhante daquele nível, em que você se identifica, você vai ficar tomado, você vai ficar semi-morto, você vai ficar sem nada, você vai ficar vazio, vai ficar sem alma, sem espírito verdadeiro. É isso. E aí você precisa de ajuda. E quem dá ajuda para essas pessoas que estão em desequilíbrio? Naquela época, quem dava ajuda para a pessoa que está em desequilíbrio era o levita, que cuidava do templo, era o sacerdote. Hoje, quem é que ajuda, né? São os professores, os psicólogos, aqueles que são religiosos, saudáveis, tanto do catolicismo, protestantismo, da Umbanda, Candomblé, espiritismo, mas que são os saudáveis. A gente espera que eles venham ajudar os desequilibrados. Para quê? Fazer o quê? Por que você tem uma porta como a do Centro Espírita aberta? Para receber pessoas aflitas, necessitadas, cuidar delas e ajudar elas a se reequilibrar e readquirir a paz, a saúde, a paz. Aliás, quem não está com saúde, não está. A saúde, principalmente psíquica, espiritual, não está em paz. Essa é a função da religião. Mas como não se acredita mais na religião, diz Jung, o homem em desespero teve de criar uma ciência que é a psicológica. Aliás, a psicologia só surgiu quando o homem perdeu toda a esperança na religião. Antes não precisava da psicologia. E a psicologia não existia. O religioso fazia isso. Mas de repente foi tanto religioso, mau caráter, que não cumpria a função do seu livro, como o levita e o sacerdote aqui dessa parábola, que se acabou completamente a crença na religião. Hoje, se aparece um cientista na televisão e ele fala algo, né, todo mundo acredita no cientista. Se aparece um padre, não necessariamente. Né? Se aparece um espírita, necessariamente não. Porque se perdeu essa crença, essa confiança. Porque eles deixaram de fazer a função deles, que era de reequilibrar as pessoas e levar as pessoas para um estado de paz. Fazer não que ela desça, mas ajudá-la a subir para o estado de paz, não para o estado do lunático, do desequilibrado, do mundo do egoísta, do dou para que me deixe, como diz o professor Pedro Baldi. Então, nesse desequilíbrio se espera a função da religião. E também se espera a função do filósofo, também se espera a função do cientista e também se espera a função do psicólogo. Aliás, quando todas essas forças se congregarem de forma positiva, vai para ajudar o homem a subir, a levá-lo para a paz, para a tranquilidade. Veja que a ciência só está muito preocupada com o bem-estar horizontal. Eu vou te dar algo bom. Aí faz boas construções, faz cada vez carros melhores, né? Carros cheios de mais não sei o quê, televisão que interage com a pessoa e celular cada vez mais ultramoderno, mas ela não consegue ainda responder sobre a dor do homem, sobre a morte. Agora, quando todas essas forças, ciência, filosofia, religião, psicologia, quando todas somarem para fazer com que o homem não desça, mas suba para a paz, faça o retorno, aí está cumprido o papel. E o homem sofre, o homem fica lá, quando ele está doendo, quando ele está semi-morto, ele fica louco por uma esperança. O que a gente chama de uma tábua de salvação, ele quer uma salvação. Quer uma salvação. E aí vem essa possibilidade. Mas aí o samaritano, e a palavra samaritano quer dizer vigilante, a palavra samaritano quer dizer vigilante, como repare que o sacerdote quer dizer o dotado da graça divina.
Quem é dotado da graça divina, eu comecei a palestra assim, Maria era cheia de graça e fazia o bem. O sacerdote que a própria palavra dele, o título dele é dotado da vibração divina, é só de título. Ele passa ao largo. É como um pai vê o filho caído, tem mais o que fazer e deixa o filho para lá. Ou a mãe deixar o filho para lá. Sacerdote que tem a qualidade de Deus, a vibração divina, teria que interagir. E não fez. Mas esse samaritano ajudou. Agora, a parábola dá umas dicas muito interessantes, que se a gente olhar, diz assim, havia um homem que desceu. Ora, estava em processo de desequilíbrio, de indo para o fundo do poço. Mas, por ali, passava um sacerdote que descia... descia na mesma estrada, ele também era um sacerdote, mas estava num processo de descida. Ótimo. Então ele não estava no papel dele de sacerdote, era um sacerdote tarado. Um tara. Tara aí não é no sentido sexual, é a tara do completamente louco. Ele também era lunático, estava caminhando para o lunático. Ele já não tinha mais a luz própria, ele perdeu já o contato divino, ele já não tinha a graça divina. E diz, de igual modo, o levita também, de igual modo, o levita. Então, da mesma forma, o levita também estava em processo de descida. Com o samaritano não fala isso. E o samaritano, em viagem, aí podia estar até em processo de descida. Mas em viagem ele tinha uma missão. E aí o nome dele, vigilante. Ele se aproximando do outro. E como nós vemos os missionários subindo e descendo, é a escada de Jacó. Né? Na escada de Jacó, anjos sobem e descem pela escada de Jacó. A visão que Jacó teve no sonho. Anjos subindo e descendo a escada. Então sobem, levando as criaturas, e descem para buscar e auxiliar. É muito interessante estudarmos o livro Memórias do Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, que nós vamos ver os espíritos descendo a zona das trevas para cuidar dos espíritos sofredores. No livro Nosso Lar, nós vamos ver isso também. A descida para... por volta do capítulo 30, né, nós vamos ver espíritos descendo para ajudar também. Jesus também desceu. Pedro coloca isso muito bem. Não só desceu para conviver conosco, vivendo à semelhança de servo, como diz Paulo na sua carta aos Filipenses, mas que isso, Pedro coloca, ele desceu à mansão dos mortos, quer dizer, ele também naquele período ante o momento de aparecer para Maria de Madalena, que a gente chama de ressurreição, ele desceu à mansão dos mortos, desceu ao inferno, ou melhor, para estar com almas sofredoras, angustiadas, que já tinham desencarnado e precisavam de ajuda. Então esse processo é para cuidar de encarnado ou desencarnado. Aliás, para Deus pouco importa a roupa que você está vestindo, é teu filho. Você está vestindo um corpo ou não está vestindo um corpo físico, continua sendo filho. Está com calça jeans ou está com terno, é filho de Deus do mesmo jeito. Está com mini saia, está pelada, ou está com a roupa de seda, é filho de Deus do mesmo jeito. Então, não importa também o físico, ou não físico, se você está encarnado ou desencarnado. O missionário, ele vem nesse mergulho, nessa sua viagem, nessa sua missão, e aquele que ele encontra pelo caminho, ele quer ajudar. Esse é o vigilante. Que aquele que encontra pelo caminho, ele quer ajudar. E de que forma que ele ajuda? A primeira coisa que ele faz, ele começa um processo de aproximação. E aproximando-se é um processo de aproximação. O processo de aproximação é a radiografia da situação. Não só física, mas psíquica e espiritual. Primeira coisa, observar. Ali é um filho de Deus, um irmão meu, que está doente, o que ele tem, o que ele está precisando. Vamos lá, já não há mais pressa,
Ele é o objetivo. Ele tinha um objetivo na viagem. Agora parou. E o foco agora é aquele homem. A atenção é para ele. Aí a primeira coisa que vai funcionar é a compaixão. Compaixão. A paixão aí, ó. É o amor, né? A paixão. Apaixonado com o outro. Tomado pelo outro. Isso que a gente chama de empatia. Me colocar no lugar do outro. Sentir o que o outro sente dentro de mim mesmo. Aliás, uma das melhores formas da gente entender o sofrimento do outro é porque a gente sofre também. E eu sei como é que é esse sofrimento. Então eu posso imaginar o que está acontecendo com ele. Então é se colocar no lugar dele. Essa é a primeira coisa. E com paixão. Fazer o negócio com amor. Com dedicação. Primeiro cuidar da ferida física. Passar óleo, limpar. E aí não só ferida física, mas as feridas espirituais. O André Luiz fala em curativos no plano astral, no perispírito, etc. É o tratamento do óleo, o tratamento externo. O vinho é o ânimo. A palavra vinho quer dizer espírito, né, Estênio? Então é dar ânimo. Ele não estava semi-morto, ele estava sem vida, estava sem espírito, estava sem ânimo. Dá ânimo. Reanimá-lo. O vinho aí, não vamos levar ao pé da letra. O vinho, o produto vinho, é todo o esforço que você faz, que inclusive pode ser também dar um copo de vinho para alguém, mas para dar ânimo, deixá-lo animado. E o maior ânimo é quando você dá a alma para a pessoa, fazer com que ela respire novos ares, nova esperança, oportunidade. Você imagina você cair dali, você é espancado, eu vou morrer, né? Eu não posso confiar em ninguém, o sacerdote passou e não me ajudou, com quem que eu vou acreditar, meu Deus? Como é que eu vou sair dessa situação se um sacerdote não me ajudou? Aí vem outro cara do tempo, também não me ajudou. Você vai ficar... Então nada presta, o mundo não tem solução, a mente vai ficando assim, entendeu? Fico pensando nessas mãezinhas, quando elas vão para o hospital, né? Leva o filho doente, chega lá, não tem médico, não tem aparelho, aí sai daquele hospital, vai de madrugada procurar um outro hospital, aí o médico não está aí, o médico não veio, a mãe, como vai cuidar do meu filho? E o filho lá morrendo. Aí muitas mães falam assim, a gente escuta nas entrevistas, né? Porque não tem solução, esse governo não tem solução, aí todo mundo cai naquela generalização, né? Falta de esperança. Então a primeira coisa, o vinho é dar ânimo, é fazer com que a pessoa retome a esperança, retome a espiritualidade, a confiança. Aquilo que está lá nas escrituras é verdade. Eu sigo o samaritano, ele segue as escrituras. Se eu tenho que cuidar do animal do meu inimigo, imagina você cair daqui na estrada. Volta, tenha bom ânimo. Há uma passagem para o cego, né? O cego começou a gritar: Senhor, filho de Davi, cura-me. O Bartimeu é o nome dele. Senhor, filho de Davi, cura-me, cura-me. E todo mundo dizia: cala a boca, não atormente o Senhor, não atrapalhe o Senhor, porque só queriam Jesus para ele. Aí ele começa a gritar mais alto: Senhor, filho de Davi, cura-me. E diz a passagem, Jesus, tomado de compaixão, aí ó, compaixão, tomado de amor por aquela alma, disse: tragam ele aqui, o cego aqui. E eles então disseram para o cego, para ele poder chegar até Jesus, se aproximar de Jesus: bom ânimo, Jesus está te chamando. É isso, é o ânimo, é o vinho, bom ânimo, volta a ter esperança, não acredita em nós que mandamos você calar a boca, é em Jesus. Quer dizer, quando você muda o teu referencial, não é acreditar nos homens que não estão te dando nada, nem moedinha, estão mandando você calar a boca, ficar aí cego mesmo para lá. Não, tenha bom ânimo, tenha confiança, tenha esperança. É Jesus quem está te chamando, aquele que você achava que podia te curar e pode mesmo, vai lá. É isso, esse é o vinho. Então aqui o vinho passa pelo discurso, pela palavra, aquilo que você fala para a pessoa, né? Sempre quando você está cuidando de um doente, o doente está mais para o lado de lá do que para o lado de cá, né? E tu diz: calma, cara, vai dar tudo certo. Tu vai sair dessa, tu vai safar, não é assim que é aquelas palavras? Esse é o vinho.
aquele lero que tu dá no cara para psicologicamente ele se reanimar. Ter coragem, ter força outra vez para levantar, para reviver. Muito bem. E ele estava com dificuldade. Não mede esforços. Ó, o meu animal já não é mais meu. Olha que bacana. O meu animal já não é mais meu. Diz o Chico Xavier que tinha uma moça muito doente, que estava muito mal. E que ele estava esperando uma condução para levá-la para o hospital. Quando parou um carro granfino, com duas mulheres de São Paulo, muito bem vestidas, granfinas, da alta sociedade, e que foram ali com o objetivo de falar com o Chico, visitar o Chico. E o Chico querendo levar aquela doente para o hospital, muito suja, com muitas náuseas, né? Com muitas situações de dores. E elas então param, abrem o carro, colocam a doente lá e vão levá-la para o hospital. Já não é mais o Chico, olha que coisa. E o Chico falou que nunca viu um gesto tão bonito. Elas tão ricas, com um carro tão bonito, elas tão bem vestidas. Rapaz, o carro já não era mais dela. Era também para ajudar aquela doente, que elas não sabiam o que era. E quando elas tinham o objetivo de estar com o Chico, já não estavam mais com o Chico, estavam cuidando daquela doente. Então é a mesma coisa. É que aqui a gente não está dando, não era um carro, era um animal. É que naquela época quem tinha um animal era o bacana, era o rico, era o carro da época. Então ele já não era mais dele o animal. Olha, eu vou a pé. Eu vou a pé. Vai no meu carro que eu pego um ônibus. Vai no meu carro que eu vou do teu lado, né? Eu acho bacana isso. Então, você usar o teu bem para o bem do outro. Não só isso, ele não só usa o bem dele para o bem do outro, mas ele vai passar por um momento de privação. Ele vai a pé. Só isso? Não. Ele vai lá para a hospedaria e também já não é mais dono da sua noite, do seu tempo. Porque ele vai passar a noite a cuidar daquele homem. Quanto que ele precisa de ajuda? E limpar o suor, e abaixar a febre, e a dar água, e a limpar mais uma vez a ferida, e a trocar a roupa por causa do suor, e a trocar a roupa por causa do sangue. Não é isso? E dar banho. Então cuidar é isso. E um sujeito que está semi-morto, não temos que pensar, ele faz cocô e xixi. Vai ter que limpar o cara. Quem limpou? O samaritano. Não é isso? Passou a noite, porque ele passou a noite toda e não fez nada, não fez xixi, não urinou, não defecou. Como? Você fala, mas é isso que as enfermeiras fazem. Que a nossa mãe faz. Que aquele que cuida da gente faz. E aí ele teve... É que a gente lê assim, cuidou dele à noite, parece que é só botar o remedinho, né? Não, tem que cuidar de toda essa higiene. Cuidar da cama onde que ele estava, na hospedaria, e ficar sem dormir, ficar do lado dele. Vai que ele precisa de alguma coisa. Vai que ele tem uma queda, né? Então você tem que ficar ali do lado, amparando. Por enquanto que o outro fica deitado, você fica em pé, ou sentado ali. Ou melhor, vigilante. Ó o samaritano. Vigilante, atento, tomando conta. E chegou no outro dia, falou para o hospedeiro: bom, agora a coisa está já em melhor situação, eu posso continuar a minha viagem. Talvez para encontrar um outro caído no caminho. Não sei. Ele vai seguir lá o objetivo dele. Mas as coisas já estavam prontas e ele já podia chamar uma equipe de colaboradores. Porque aqui ele não está repassando o problema para outro. No exato momento em que ele está fazendo o investimento com a ajuda do hospedeiro, ele está chamando uma equipe de apoio. Tanto que ele deixa uma grana e fala assim, trata dele, cuida dele, os primeiros socorros eu já dei, você já sabe então como fazer, né? Tá aqui os recursos necessários e se passar alguma coisa, quando eu voltar eu acerto contigo. Que é a equipe de apoio. Não vamos esquecer que o sacerdote tinha uma equipe de apoio.
Quem era? O levita. Levita era equipe de apoio. O levita está fazendo aí o papel do hospedeiro. E agora vai se transformar em equipe, né, de apoio lá do samaritano. E o que ele vai fazer? Ó, cuida dele, trata dele. Eu vou deixar 2 denários e quando eu voltar, a gente acerta o resto. E aí? O que significa esses 2 denários? A gente sabe que 1 denário é 1 dia de trabalho. O homem, para trabalhar, ele trabalhava de sol a sol, está na parábola dos vinhateiros. Ele trabalhava de sol a sol, quer dizer, de 6 da manhã a 6 da tarde, ganhava 1 denário. Tá certo? É o preço que a gente poderia imaginar de uma faxineira hoje. Não é isso? 1 denário. E ele deixa mais do que isso, ele deixa 2 denários. Nós podemos fazer uma comparação, muito legal essa comparação, porque está em Marcos, no capítulo 6, versículo 37. Uma outra situação completamente diferente dessa vai nos permitir imaginar o que o samaritano fez. Lá nessa passagem está falando da multiplicação dos pães e dos peixes para 5.000 homens. Eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Vamos ficar com a informação dos 5.000 homens. E os apóstolos ficam muito preocupados porque eles não tinham o que comer, porque eles estavam ali naquela região deserta, já seguiam Jesus já há um tempo e precisavam ser liberados para arrumar alguma coisa para comer. E Jesus disse: por que não alimenta vocês? A eles. Aí um dos discípulos de Jesus fala assim: mas como? Você acha que nós temos que pegar 200 denários para comprar o alimento para eles, quer dizer, pão e peixe para eles? Porque foi dado pão e peixe. Então nós temos que pegar 200 denários para comprar pão e peixe, ou alimento, para 5.000. Jesus falou assim: não, o que vocês têm aí? E aí eles falaram: nós temos 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes dão para 13 pessoas, porque eram 2 apóstolos mais Jesus. Jesus me dá esse pão aqui e multiplicou, ainda sobraram 12 cestos. Mas na hora em que Jesus fala: por que vocês não dão para eles de comer? E ele fala: mas o quê? Quer que a gente pegue 200 denários? E eles tinham lá uma tesouraria. Quem cuidava da tesouraria era Judas, que cuidava da bolsa do grupo, como diz o texto evangélico. Mas será que eles tinham ali 200 denários naquela bolsa? Quer dizer, dinheiro suficiente para pagar 200 trabalhadores de sol a sol? Não sei se tinha. Mas o que os apóstolos estão dizendo o que o apóstolo está querendo dizer é que para comprar comida para 5.000 pessoas, eu preciso de 200 denários. Lá, preço da época. Preço da época. Então, olha que interessante. Eu cortando aqui os zeros, corto os 2 zeros dos 200, corto os 2 zeros dos 5.000, significa que 2 denários eu consigo alimentar 50 pessoas. Ou, em outras palavras, se era alimento que eles iam comprar, eu com 2 denários eu cuido de 50 refeições. Tá certo? Hã? Eu com 2 denários, eu cuido de 50 refeições. A pessoa come 3 refeições por dia, né? Então, vamos fazer por 48. 48 dividido... Oi? Dá 17. Dá 16 e pouco, 17. Dá 17, né? Hã? Isso, arredonda para mais. Para mais, né? Você é guloso. Em outras palavras, 3 refeições por dia, por volta de 16, 17 dias, aquele homem ali estava garantido. É isso, Estélio? Isso. Entenderam ou não? Fiz as contas muito rápido, não? Se eu tenho 50 refeições, e a pessoa come 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e janta, não é isso? Se eu deixo para ela 50 denários, dá mais ou menos 17 dias.
Estava tranquilo lá, quer dizer, um período bom para o homem fazer a viagem. Afinal, essa estrada tem quantos quilômetros? 27, não é isso? Então não é uma estrada assim tão grande, né? 27 você resolve aí 1 dia, 2 dias de viagem, né? ou 3 dias de viagem, 3 para ir, 3 para voltar. Resumindo, né? É um bom período, quer dizer, deixou um valor considerável para aquela situação. Eu fiquei impressionado com essa conta, porque eu peguei o salário de uma faxineira, que dá aí mais ou menos 150 por dia, uma faxineira e um PF. Eu vinha passando na Doc Lobo, eu passei por um botequim, estava lá um PF, 12,80. Vamos botar 12,50? A 12,50. 10 PF dá 22, né? Oi? 125, né? Então dá mais 2, tá menos do que naquela época. Olha lá, ó. Hoje se come menos, é mais caro comer hoje um prato simples, mas que dá para encher, né, um PF, do que naquela época de Jesus. E o sujeito vai comer peixe, hein? Peixe. Mas voltando que é o que nos interessa, ele deixou lá uma quantidade de dinheiro que dava ali para o sujeito comer bem durante muitos dias, ser tratado, descansar bem. Por exemplo, ó, fica aí, vamos arredondar aqui a nossa conversa. Você tem 2 semanas aí para descansar, cara, com comida aí. E quem era aquele cara? Quem era ele? O sujeito, olhe bem, perdeu, entre aspas, 2 dias da sua viagem, cuidou dele, andou a pé, limpou as feridas dele, passou a noite sem dormir e deixou dinheiro para ele ficar 15 dias sendo tratado pelo outro lá, cuidado pelo outro. Repousa bem. Quem era ele? Nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos era irmão do samaritano. Se era irmão, se é meu irmão, eu tenho que cuidar dele. Com todo carinho, com todo amor. Esse é o próximo. Esse é o próximo da parábola. Então diz Jesus, né? Qual dos 3, o levita, o sacerdote ou o samaritano, foi o próximo? Aí o doutor da lei vai responder, aquele que agiu com misericórdia, que foi o samaritano. E Jesus conclui assim da forma mais simples, objetiva e que um verdadeiro nó que não dá como sair. Então, se é isso, faço o mesmo. E essa faço o mesmo fica aqui para a gente. É para a gente na mesma extensão. Se você quer saber como subir, ajudar os outros a subir, e você subir também, só tem um jeito. Faça isso que esse samaritano fez. Faça o mesmo. Ah, mas eu ainda não tenho condição de fazer isso. Então tu ainda vai ficar aqui por baixo. Aqui bem perto bem lunático e bem perto de lunáticos. Que vai te acontecer as coisas mais estranhas que você possa imaginar contigo. Só tem um jeito. Faça o mesmo. E você vai ajudar o outro e vai ajudar você. Muita paz, fique com Deus. Obrigado.